A Empreendedora Agro. Informando e alimentando o mundo. Olá a todos, dando continuidade ao nosso projeto Fazendas Sustentáveis, a nossa série, hoje contamos com mais um convidado. Hoje quem faz parte do nosso bate-papo é a Biomulti, através do Rafael. Bom, mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos verificar um vídeo institucional da revista A Empreendedora e conhecer um pouco mais sobre a revista. Dando seguimento, então, à nossa entrevista, te agradeço, Rafael, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui presente. Muito obrigada. E gostaria que você se apresentasse. Quem é o Rafael? Boa noite, Cristiane. É um prazer enorme estar falando para vocês aqui nessa noite sobre um tema tão essencial nos dias de hoje, né? Então, para a gente é um prazer, para a empresa Biomulti também é um prazer estar podendo compartilhar com vocês a nossa experiência nessa parte agrícola voltada para a agricultura sustentável. Como você já falou, meu nome é Rafael, eu sou engenheiro agrônomo, mestre em produção vegetal e doutor também em produção vegetal, voltado para o controle biológico de pragas e doenças. E atualmente eu trabalho na empresa Biomulti, na parte de pesquisa e desenvolvimento de mercado nas regiões do Espírito Santo e o sul da Bahia. Rafael, então vamos começar agora falando um pouco da Biomulti. Quando que foi criada? Qual o objetivo da criação? Onde ela se localiza? Correto. Então, a Biomulti ela é uma empresa que visa a sustentabilidade, né, nessa cadeia agrícola aí, nessa produção, tornando-se o produtor ele cada vez menos dependente de produtos químicos e produtos que causem dano ao meio ambiente e ao próprio produtor. Então, a gente trabalha nessa pegada aí, voltado para a agricultura mais sustentável. A nossa empresa ela tem uma missão de garantir a máxima eficiência dos nossos produtos e serviços, assim como a qualidade dos mesmos, e buscando cada vez mais a satisfação dos nossos clientes. A gente conta hoje com diversos micro-organismos, tanto bactérias quanto os fungos entomopatogênicos, voltado para o controle biológico de pragas e doenças, assim como a parte de promoção de crescimento de planta, visando também a questão nutricional, tanto na solubilização de fósforos e potássio, como na fixação biológica de nitrogênio. Então, a gente trabalha com um pacote completo, tanto no controle de praga, quanto no manejo de nematóide e promoção de enraizamento. A gente conta também com equipe multidisciplinar, desde doutores, mestres, engenheiros agrônomos, engenheiro civil, administradores, buscando estar cada vez mais se qualificando e trabalhando em prol do nosso agricultor, que é nosso objetivo final, né, de forma com qualidade e eficiência em nossos produtos. A Biomulti ela foi criada em 2011 por jovens recém-formados com o intuito de estar fazendo algo diferente do que estava sendo feito, do que tem sido feito na agricultura. Então, foi buscado conhecimento na universidade, e através desses conhecimentos teóricos, foi
observado o potencial dos micro-organismos entomopatogênicos, visando esses quesitos que eu citei anteriormente, tanto o controle de pragas e doenças, quanto o manejo de nematóide, e quanto a parte nutricional. E diante desse potencial desses micro-organismos, foi colocado em prática esse projeto. Um projeto audacioso, ousado, eu diria corajoso, visando o processo de multiplicação de micro-organismos para uso próprio. E hoje a Biomulti, ela se encontra espalhada em grandes partes do Brasil, nas regiões sul, sudeste, no Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte, São Paulo, Minas Gerais. Então, hoje a gente está entrando em vários mercados, em várias culturas no país todo, desde café, cana, mamão, banana no norte de Minas, que é um potencial altíssimo de banana nessa região, tomate, enfim, todas as culturas que demandam de controle de pragas e doenças e manejo de nematóide e parte nutricional, a Biomulti está implantada. Então, a gente hoje está muito feliz com os nossos trabalhos, os nossos produtores, os nossos clientes, parceiros também estão muito felizes com os nossos trabalhos que a gente tem desenvolvido juntamente a eles. Estamos cada vez mais buscando essa excelência e sabemos que temos muito a melhorar ainda. A empresa ela fica localizada em Janaúba, no norte de Minas, um polo da fruticultura irrigada, juntamente com o município de Jaíba, região forte, onde é um dos maiores projetos de irrigação da América Latina, e a Biomulti começou os trabalhos nessas regiões, no caso do norte de Minas. E a partir daí, com a confiança dos nossos clientes, a gente tem se expandido para todo o Brasil. Muito interessante. Inclusive, vocês trabalham com os produtos fitossanitários sustentáveis. Isso. Como é que eles funcionam? O que são e como que funcionam esses produtos? Então, correto. Produtos fitossanitários são, a gente sabe da tamanho importante, e são produtos que são utilizados visando o controle de pragas e doenças, explorando o potencial das plantas e que prejudique ao máximo o meio ambiente e o seu aplicador, o seu usuário ali. Então, a gente utiliza desde microbiológicos, falando de fungos, bactérias, e macrobiológicos também, que são os parasitóides predadores. Então, tudo isso está dentro de um pacote quando se fala em produtos fitossanitários sustentáveis. Além das práticas sustentáveis que existem, desde você fazer uma rotação de cultura, uma sucessão de cultura, desde você fazer um plantio de adubação verde, visando uma cobertura morta ali na planta, onde você melhora a fertilidade, as características físicas do solo, você aumenta e potencializa as características dos micro-organismos. Então, a gente trabalha mais voltado para a parte microbiológica, tanto com o uso de bactérias e fungos entomopatogênicos. A gente faz esse trabalho junto com o produtor, onde é feita a aplicação tanto via solo quanto pulverização aérea, ou por aviação, ou por terrestre, no caso de pulverizadores. Então, a gente faz esse pacote completo com o produtor. A gente até não fala muito em controle, a gente fala em manejo, porque envolve um complexo ali, o MIP, o manejo integrado de pragas, onde você integra todo o sistema agrícola visando minimizar o uso de agrotóxicos e está conservando as características do meio ambiente como um todo. Inclusive, para a aplicação desses produtos, vocês vão até a área, é realizada uma consultoria? Como é que funciona esse procedimento? Então, como funciona? A Biomulti, o produtor adquire a nossa tecnologia, e a partir daí a Biomulti se compromete a fazer todo o trabalho no sentido, desde a implantação da nossa tecnologia, dos bioreatores, das fábricas para montagem desse sistema, desse processo, até os resultados de campo, junto com ele na experimentação, validando nossos produtos e nossa tecnologia. Então, a gente faz esse acompanhamento, dá treinamentos, cursos, e certificado para os produtores que adquirem essa tecnologia.
Porque a gente acredita que é uma tecnologia que veio para ficar, que veio para realmente deixar o produtor o menos refém possível do sistema que tem sido implantado, junto com o governo hoje, que vem implantando programas, como, por exemplo, o programa Bioinsumos, que é justamente para fomentar e fortalecer essa agricultura sustentável junto com o produtor. E nós, como empresa que visa essa sustentabilidade, a gente tem buscado cada vez mais implementar nosso sistema com controle de qualidade, buscando atender as demandas e as exigências que o governo e os programas exigem para que seja feito esse processo de multiplicação para uso próprio junto com o produtor, validando através de experimentações e acompanhamento junto ao produtor. E com relação à utilização dos produtos, os produtores adquirem os produtos, fazem o uso, e após esses recipientes, por exemplo, as garrafas, enfim, esse recipiente, ele é descartado, vocês têm um meio de ir lá, recolher e fazer o destino correto, como que é realizado? Então, muito boa pergunta. O recolhimento e armazenamento dos recipientes, a forma como você cuida desses recipientes, ele já faz parte de um pacote sustentável, então já é uma prática sustentável. Então, a gente visa justamente fazer o recolhimento em local especializado. As próprias fazendas já têm seus locais de armazenamento. Aí, após um tempo, vem as empresas responsáveis, não só a Biomulti, como qualquer outra empresa responsável pela revenda, que tem os locais, e depois é dado um destino final pela indústria desses produtos. Como eu falei, a gente trabalha com um produto biológico, assim como com a matéria-prima para multiplicação desses produtos. E como prática sustentável, existem algumas práticas que são mais, digamos assim, dirigidas, mencionadas para o produtor rural? Existem as mais utilizadas, digamos assim, pelo produtor rural? Então, quando a gente... porque a gente fala o seguinte hoje, as empresas todas hoje vendem o produto, os produtos são bons. Eu, particularmente, a Biomulti não está no mercado para falar mal de A ou B. A gente acredita que todos são bons. O que muda hoje é a forma como você introduz seu produto no mercado junto ao produtor, garantindo a ele confiança, verdade em cima daquilo que você está trabalhando, e enfatizado e baseado na pesquisa, que é o que inicia todo o processo quando se fala de agricultura sustentável e uso de micro-organismos no campo. Então, a gente, quando vai passar nossa tecnologia para o produtor, a gente trabalha dentro de um pacote, de um complexo, desde o MIP, né, como eu falei anteriormente, do manejo integrado de pragas, porque quando fala de agricultura, se você não pensar no manejo integrado, no manejo fitossanitário, vai ocorrer o que tem acontecido ao longo desses anos, entendeu? Então, vai virar uma bola de neve. Quando você parte para um manejo integrado, onde você analisa a necessidade de cada produtor, o porquê eu estou aplicando esse produto, qual a consequência desse produto quando eu aplico ele sobre o alvo que eu quero, será que vale a pena eu aplicar agora? Então, é feito desde um monitoramento de praga, por exemplo. Se eu não tiver a praga, eu vou aplicar o produto para quê? Sim. Então, assim, a gente trabalha desde o monitoramento, o porquê aplicar, quantidade correta, seguindo a bula do produto, porque o produto é registrado justamente respeitando essa dosagem aí. Então, a gente trabalha dessa forma, implementando junto com ele técnicas ou práticas alternativas sustentáveis, como eu falei anteriormente, a rotação de cultura, utilizando culturas que vão respeitando, obviamente, a fertilidade do solo, as características clima de cada região, e a potencialidade dessa rotação, sucessão, uso de palhada, capim, braquiária, por exemplo, para você fazer uma cobertura morta e proteger seu solo de chuvas e potencializar a ação desses micro-organismos no solo. E o que a gente faz nada mais é do que devolver o micro-organismo para o seu habitat natural, né? Claro. Eles já estão ali de forma natural. Então, a gente retira as cepas, né, faz o processo todo e devolve para o solo, para estar
fazendo a relação simbiótica junto à planta ali e melhorando a planta sem estar agredindo o solo, sem estar agredindo o meio ambiente e sem estar prejudicando o aplicador dessas práticas também. Você mencionou ali na questão do uso, que vocês realizam os cursos que mostram para as pessoas acerca da dosagem. Certo. Uma dúvida que me deteve é a seguinte: com relação a, digamos assim, ao perfil que se tinha do agricultor anteriormente, de usar de forma desenfreada os produtos, existe ainda os produtores ainda estão enraizados naquela forma anterior de quererem colocar a maior dosagem, de querer aplicar os agrotóxicos, ou o perfil está mudando, eles verem que a sustentabilidade é uma realidade e que precisa ser investido? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: baseado nos clientes que a gente atende, nossos parceiros, existe uma mudança, sim. Na verdade, o produtor, ele jamais quer prejudicar o solo, ele jamais quer prejudicar o meio ambiente. Sim. Então, às vezes, ele se torna refém de uma situação onde ele acaba sendo obrigado, às vezes, por desconhecimento ou também pela situação que o sistema impõe para ele. Então, ele acaba fazendo dessa forma. Então, o que a gente tem buscado junto a eles é estar orientando de forma... fazer um melhor aproveitamento da sua área, um melhor aproveitamento do seu produto, reduzindo o custo e aumentando em produtividade, e podemos fazer isso desde que a gente siga um planejamento correto, porque, como eu falei anteriormente, o objetivo dele é estar sempre buscando produtividade, e às vezes ele é pego de surpresa. Nós estamos falando de um país tropical, onde há uma diversidade muito grande, então, pragas que antes eram pragas secundárias, hoje é pragas primárias. Então, tem regiões, por exemplo, que não tinham problemas com pragas e doenças há 10 anos atrás, e pelo modelo de manejo, vamos dizer assim, estavam na zona de conforto. Sim. E seguindo o mesmo roteiro, as pragas começaram a surgir, e o que antes não era problema, hoje é problema. Hoje virou problema. Ele tem conseguido... observar isso, e a gente mostrando junto com ele na prática ali, através de experimentação, através de acompanhamento ali dos resultados no campo, ele tem visto que realmente vale a pena ter um planejamento, vale a pena investir em tecnologia, investir em conhecimento, porque a questão da produtividade está muito relativa à forma como você conduz a sua cultura, o seu esquema de planejamento ali durante o seu ciclo da cultura. Claro, perfeito. Com relação às formas, eu vejo que não tem só o perfil reparativo, vocês têm o preventivo também, tanto que vocês realizam palestras, esse apoio, né, todo. Então, eu vejo a Biomulti nessa questão, ela não é só reparativa, ela não busca só reparar um dano depois de já gerado, e sim de prevenir. Sim, com certeza. Então, o nosso objetivo é justamente esse, a gente prevenir o que possa vir a acontecer. Então, tem situações que já está instalado também, a gente busca reverter junto ao produtor essa situação. Por exemplo, a gente for falar de um manejo de praga, um nematóide, por exemplo, no solo. É uma situação muito complicada, porque você chega nas áreas, por exemplo, já está instalada a praga lá há muito tempo, às vezes o produtor não tem nem noção do prejuízo que essa praga está causando a ele, e a gente vai instalar um sistema para tentar minimizar essa população de praga, porque controlar o nematóide é impossível. Então, a gente tenta minimizar através dessas práticas que eu citei anteriormente. Aí. É só dessa forma que é um exemplo muito clássico de que, se você usar apenas um produto, se você fizer apenas um sistema de manejo ali, você não tem sucesso. Então, o manejo de nematóide, ele mostra para a gente muito bem o quão é importante você fazer esse pacote, esse mix de produtos, usando adubação verde, usando a rotação de cultura, usando a cobertura morta, usando diferentes produtos, respeitando o ciclo da praga.
Então, isso mostra para a gente que se você não tiver um entendimento de um todo ali, você não tem sucesso no seu sistema. E quando a gente chega na área que vai ser instalada, é muito mais fácil que você tenha um acompanhamento melhor, desde fazer análise de solo, análises nematológicas, para você, a partir daí, já montar um plano com ele, visando reduzir essa população de pragas presente na sua área. E é um plano que abrange várias áreas, né? Pelo que eu pude perceber, ele é contemplativo, extremamente contemplativo. Sim. Então, é extremamente favorável para o produtor, para aquele que quer investir, desenvolver seu negócio, fazer toda essa questão, porque vai estar tendo uma produção maior, uma rentabilidade maior, gerando a sustentabilidade que tão é comentado e que tanta gente busca, né? Então, são vários reflexos positivos. Com certeza. Então, assim, a gente tem ficado muito satisfeito com o que a gente tem visto, e isso nos tem motivado ainda mais que a gente está buscando essa linha. Claro, sabemos que temos que melhorar e tem que estar sempre seguindo o que pede a legislação, porque se não for desse princípio aí, você não adianta, porque aí você foge de todo o contexto que você prega em relação à empresa. Então, assim, igual você falou, isso abrange muitas áreas e a gente tem visto que os resultados têm sido satisfatórios, além da redução de custo, porque a redução de custo muito alta e uma eficiência muito grande em relação às respostas dos biológicos sobre controle de praga, sobre eficiência na parte nutricional da planta também. Outra coisa que me chamou a atenção nas redes sociais de vocês, enfim, foi a questão de um dos objetivos de vocês serem a independência, conquistar a independência da agricultura sustentável no Brasil. Sim. Quais os objetivos que vocês têm para conseguir? Então, quando a gente fala em independência, a gente sabe que, na verdade, todos querem essa independência, é o que a gente busca, que todos buscamos. Sabemos que não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa a médio prazo, é uma tarefa a longo prazo, porque essa busca pela sustentabilidade, Cristiana, ela tem sido ao longo da história, né? Ao longo da história, as pessoas vêm buscando, nos anos 60, por exemplo, as leis que foram implantadas, visando a proteção da terra, a proteção do meio ambiente. Então, ao longo desses anos, vem tido essa busca de estar fazendo com que as pessoas se conscientizem em produzir e produzir de forma sustentável. Sabemos das dificuldades, entendemos e sabemos que não é fácil, né? Como eu falei, o produtor ele fica refém da situação de todo o complexo ali, porque você produzir não é fácil, essa é a verdade. A agricultura como um todo, ela não existe milagre. O que existe é muito trabalho, muita pesquisa, muito estudo, e o setor ele precisa realmente de políticas públicas que fomentem, que ajudem, porque desde que quando você implanta um sistema de políticas públicas que visa ajudar o produtor, consequentemente, ele também vai dar a contrapartida também, desde o uso correto do produto, até o recolhimento de embalagens, e, consequentemente, tentando produzir mais com o que já tem, sem precisar explorar novas áreas. Isso que é o mais importante. Então, assim, a gente sabe que existe hoje no país desmatamento, não sou Rafael que está falando isso, a gente vê todo dia. Mesmo que tenha buscado regulamentar, impedir, proteger, ainda existe, é uma realidade, né? Não adianta a gente esconder isso só com a peneira. Então, o que a gente tem que fazer realmente é estar conscientizando os produtores, estar, por meio dos governos, buscando políticas que minimizem isso, né? Porque para a gente falar que é muito fácil, mas a gente sabe que é muito complexo. Mas a gente precisa dar um passo. Se você não der um passo, as coisas não vão acontecer. Então, eu acho que começa... Isso aí não depende de Rafael, não depende de Cristiano, não depende do produtor. Isso depende da população como um todo. E a resposta, a gente está vendo aí nos últimos anos, até o consumidor final mais exigente, buscando um produto de mais qualidade. Na verdade, sempre buscou. Mas cada vez mais. Qualidade. Mas, assim,
essa questão é mais pela conscientização mesmo, e Sim. Nós somos um país que o consumo e o uso de agrotóxicos é muito alto, então, assim, justamente pelo que eu falei, por ser um país tropical, pela diversificação, e a gente entende, né? Então, é complexo, mas a pressão do mercado externo, desde a certificação dos nossos produtos, a validação desde a origem da matéria-prima, isso tudo influencia para que essa corrente tenha sucesso em relação a estar buscando produtos cada vez mais sustentáveis, produtos cada vez com menos agrotóxicos. E isso é bom para todo mundo, é bom para a rede, é bom para a corrente toda. Não é à toa que o biológico ele vem, ao longo dos anos, crescendo de forma espantosa, né? Justamente por isso, pelas cobranças externas, pela cobrança do consumidor final, e o produtor se vê numa situação que, se ele não tentar entrar na questão do sustentável, ele fica de fora. Então, assim, exato. É o que tem acontecido, que a gente tem observado aí. Temos muito a evoluir, mas estamos caminhando, isso que importa. Até com relação aos alimentos, uma coisa que não se falava ou não se divulgava muito era a questão da rastreabilidade dos alimentos. Isso aí. É uma outra questão, que passou a ser primordial. Primordial. Então, tu consegue ter o acesso ao produto, saber sua origem, todo o caminho que ele teve, tudo que ele percorreu. Então, isso é fantástico quando você pensa em estar buscando uma nova agricultura, uma agricultura cada vez mais saudável, vamos dizer assim. Exatamente. Bom, falando um pouco dos produtos da Biomulti, quais os produtos, então, você falou de alguns, né, antes, sim. Quais os produtos que a Biomulti produz e qual que é o mais consumido? Correto. A Biomulti hoje trabalha com, como eu falei, a matéria-prima, que são os, vamos dizer assim, os alimentos para a multiplicação dos micro-organismos, e os micro-organismos, à base de bacilos subtilis, bacilos licheniformes, bacilos turrigienses, fungos, no caso de tricoderma. Então, são esses produtos que a gente trabalha junto com o nosso produtor na fazenda para uso próprio. E um dos mais consumidos é mais a parte nutricional, né? Quando você pensa na solubilização de fósforo e potássio, na fixação biológica do nitrogênio, tudo com micro-organismos, desde o manejo de nematóide com tricoderma, que é um fungo entomopatogênico, e bacilos subtilis. Então, assim, na verdade, quando a gente entra na fazenda, a gente acaba pegando um pacote como um todo, desde que todas as culturas têm doenças, tem pragas, tem a questão nutricional, então a gente acaba pegando o pacote como um todo e atende desde a parte aérea de doenças e pragas, quanto do manejo nutricional. Perfeito. Não dá para cravar qual que sai mais, porque depende muito de cada propriedade. Claro. Assim. Mas o da parte de solos, a saída é maior. Então, a gente hoje... Pode concluir, imagina. A gente hoje tem, eu atendo, por exemplo, aqui a região do Espírito Santo, onde café com Nilon, pimenta do rei, no sul da Bahia com mamão, banana, e a gente tem tido resultados muito bons em relação à redução do nitrogênio convencional, a base de ureia, por exemplo. A gente tem reduzido até a metade desse nitrogênio só com o uso do micro-organismo para fixação biológica do nitrogênio. E tem reduzido também na solubilização de fósforo no solo, potássio, e isso é fantástico, isso sim. O produtor acompanhando ali a análise de 1 ano, 6 meses, e ele vê que realmente funciona e que o micro-organismo ele trabalha muito bem, desde que você dê as condições ideais para ele ali, isso é fantástico. E vocês trabalham com diversas culturas, né? Como você bem expôs, isso é importante ressaltar. Que vocês não trabalham só com determinado grão, com determinada espécie, mas com várias. E também independente do tamanho de terra, né? Se for sim. Uma pequena, média, latifundiário, vocês atendem da mesma forma. Atende, a gente não tem uma exclusividade, então a gente busca parceiros. Então, se o produtor tiver interesse em estar conhecendo a nossa tecnologia ou implantando na sua área, a gente não escolhe o tamanho, desde que ele tenha interesse em estar fazendo um trabalho de forma correta, seguindo os padrões que é necessário para fazer o processo, a gente está à disposição para estar somando aí junto com ele.
Com relação aos cursos, como é que ficou depois ali? Depois, não, porque a gente ainda está na pandemia, né? Então, Sim. como é que ficou a partir da pandemia? Vocês têm realizado cursos virtuais? Não? Como é que se realiza essa questão da conscientização agora na pandemia? Então, o que a gente faz? Geralmente, quando a gente, falando da pandemia, até na pandemia, algumas situações, a gente seguindo os protocolos, porque infelizmente não dá para ficar em casa, né? A gente sabe da Não. dificuldade que é, mas o que a gente faz? O produtor ele adquire a nossa tecnologia, como eu falei, e a gente vai para os profissionais responsáveis pelo processo na fazenda, a gente vai dar o curso, dá o treinamento, acompanha com ele 2, 3 dias, faz o processo junto com ele, tem todo um protocolo, tem todo um cuidado que é feito, tem toda uma conscientização, explanando tudo que deve ser feito, o que não deve ser feito, respeitando, como eu falei, o meio ambiente, respeitando o próprio, preocupado com a segurança do próprio aplicador, mesmo que a gente Claro. fala biológico, tem que ter um uso de EPI correto, então tudo isso a gente tem que se conscientizar, porque essas questões também está tudo dentro do pacote. Se você não preocupar com quem está usando o produto, quem vai aplicar, você foge da sua essência, né? Porque eu acho que você tem que preocupar com tudo, desde o aplicador, desde quem vai preparar a calda, desde quem está ali fazendo o processo ali. E a gente tem feito esses cursos dessa forma, tanto presencial, e alguns casos extremos a gente acaba fazendo online, mas tem sido mais presencial, porque a quantidade de pessoas por propriedade não é grande. A gente fala de 5, 6 pessoas, respeitando todo o protocolo de segurança de máscara, e a gente sabe que está plausível de acontecer, mas a gente busca respeitar ao máximo e seguindo aí o que o pessoal tem solicitado em relação a tomar os cuidados necessários para não estar expandindo esse vírus aí que tem nos deixado muito preocupados e tensos, né? E isso mostra, o que tem mostrado para a gente também, que a importância da pesquisa, a importância dos estudos, porque nos pegou de surpresa e se não for a pesquisa, se não for estudo, a gente não sabe o que fazer, para onde ir. Então, é muito claro para a gente que a gente não é nada, né? Vamos dizer assim, fica refém de um vírus, Não, né? realmente. Se você não tomar os cuidados, não respeitar a questão da segurança, não respeitar e não investir na pesquisa, nas tecnologias, a gente não anda para frente, não é nada, na verdade é isso. Acreditava-se que era 1 mês, 2 meses no máximo, e isso aí. Infelizmente a gente não sabe. Nós não estamos aqui para culpar A ou B, pelo menos eu não culpo. Não. Eu acho que todos foram pegos de surpresa, aí a forma como você conduz ou como você se depara com esse problema, aí vai do julgamento de cada um e respeitando, né, todo o processo como um todo. Porque é um problema mundial, não é só um problema nosso. Né? Não. Eu acho que esse período as pessoas também têm um pouco mais de conscientização, servem até para a questão da sustentabilidade, para que elas verifiquem a importância, elas tenham mais estudos, pesquisem, vão a fundo, né, do que se trata, como é que pode melhorar a relação com o meio ambiente, como é que pode contribuir. Então, isso acho aí, que veio pela forma positiva. Nada mais é do que todos colhendo o fruto daquilo que a gente planta, essa é a verdade. Então, quanto mais você invade o habitat dos animais e tudo, as consequências vêm. Isso é um processo, isso aí não tem o que a gente negar. Isso aí é uma cadeia, né? Exatamente. Não tem como. Não adianta. A gente buscou, a gente colhe. Então, agora cabe a nós pensarmos sobre isso e tentarmos agredir. Isso aí, saber administrar. Exatamente. Bom, com relação à Biomulti, ela atua em diversas regiões, diversas cidades, diversas partes do país, né? E
as pessoas que desejam entrar em contato com vocês, pedir uma consultoria, uma visita, explicações, enfim, querem todo esse planejamento, que com certeza é muito forte e tem muito a contribuir com cada pessoa, independente da região que for. Então, como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês? Então, a gente hoje tem o contato por telefone, né? A gente vai estar deixando com vocês aí, via WhatsApp, via Instagram, né? Por direct. Tem e-mails também que eu vou até te mandar também, não sei nem se eu te mandei já. Perfeito. E através dessas redes sociais mesmo, porque hoje as redes sociais é uma das melhores ferramentas que você está tendo contato ali com... Claro. Que foi o nosso caso também, né? Então, assim, exatamente. Via WhatsApp, via Instagram, a gente responde todos que têm interesse em estar conhecendo um pouco, buscando um conhecimento em relação a esse processo e consultorias do modo geral. Claro. Falando um pouquinho com relação à sustentabilidade, questão custo-benefício. Qual a tua opinião a respeito? Quais os custos que você verifica? Vocês começaram a empresa em 2011, né? Então, 2011. Vocês têm se deparado com uma realidade, têm visto a realidade de vários produtores e tem a realidade de vocês também, né? Então, quais seriam os custos e os benefícios da sustentabilidade? Então, falando em relação ao nosso processo, sim, aquisição das nossas tecnologias, em relação ao custo, não é um custo alto, é um custo barato, acessível ao produtor, de acordo com a demanda. Apesar que nós estamos falando de um período onde tudo aumentou, assim, a gente fica refém de um processo, porque tudo você precisa da matéria-prima de terceiros, então seu produto acaba, às vezes, ficando mais alto, mas a gente tem respeitado aquilo que a gente tem passado para os produtores, os nossos produtos. Porque, como eu falei, às vezes a gente faz um investimento para depois colher os frutos. Então, a gente não chega no produtor, você tem que implantar. Vamos conversando, vamos alinhando nossa tecnologia junto com ele, e a partir daí ele vai conhecendo e a gente vai trabalhando junto. Então, não é, vamos dizer assim, o custo não é elevado para adquirir e depende de cada propriedade, de cada demanda. E para ele implantar um sistema sustentável, vamos falar não só da Biomúltiplo como um todo, também não é trabalhoso, não é caro, né? Vamos dizer assim, quando você fala sustentável, você busca minimizar custos, né? Exato. Tentar sair ficar refém do sistema externo e aproveitar aquilo que você tem na sua propriedade e os recursos próprios ali locais, visando substituir o que já tem de fora e aproveitar aquilo que você tem na sua área, na sua propriedade como um todo. Eu não vejo isso como um custo, opinião, eu vejo isso mais como um investimento que o produtor faz, que vai colher frutos lá na frente. Então, precisa começar, né? A gente sabe, o custo tem, como tudo na vida tem um custo, mas a resposta, boa ou ruim, depende daquilo que você faz hoje. Então, hoje você faz um investimento e você acaba colhendo os frutos, não só para você, como para futuras gerações, que a gente tem que pensar também nisso. Não adianta a gente pensar só no hoje, porque, como a gente acabou de falar, o mundo tem nos mostrado tanta coisa que se a gente não conscientizar, pensando nos nossos filhos, nos nossos netos, as coisas vão continuar da forma que está. Então, a gente precisa cada vez mais avançar, investir na questão sustentável, sem prejudicar também quem precisa produzir. A gente entende, como eu falei, isso é importante deixar claro, porque a gente não está aqui para criticar quem usa o químico, porque a Biomúltiplo também não veio para substituir o químico. A Biomúltiplo veio com uma ferramenta a mais para o produtor e para quem quer utilizar a tecnologia, para estar minimizando ao máximo esse uso. Porque a verdade é, se as pessoas tivessem que escolher, ela não queria usar o químico, isso é fato, é qualquer um. Exato. Mas eles sabem que tem uma necessidade, tem que usar. Né? A praga não espera, a doença não espera. Então, assim, a gente busca o quê? Implementar nossa tecnologia como uma ferramenta que vai minimizar e, ao longo do tempo,
quiçá, substituir total esse uso, essa demanda. A gente sabe que é difícil, mas, como eu falei, você precisa iniciar. Então, com certeza, você inicia, com certeza. Você vai buscando reduzir ao máximo essa questão do uso de agrotóxicos na sua lavoura. Então, eu vejo dessa forma. Acho que, não sei se eu consegui explicar como você queria. Sim, perfeitamente. Não, perfeitamente. Então, é mais ou menos isso. Isso, perfeito. Com relação à participação das mulheres no agronegócio, tanto nas fazendas quanto na empresa de vocês, como é que na tua região está se dando a participação das mulheres? Ela tem aumentado, tem diminuído, se mantido? Isso é uma ótima pergunta também, e o que a gente tem visto é que tem melhorado, só que precisamos andar mais e mais ainda, porque claro. Ainda a gente vê que é uma realidade que precisa ser olhado com carinho, né? E as mulheres hoje vieram não, sempre esteve aí para mudar o mundo, só Sim. que elas têm ganhado força ao longo desses anos, e eu particularmente torço muito para que isso ocorra, que a mulher ganhe seu espaço igual o homem, assim, é um assunto que eu fico até chateado de falar, porque é tão triste ter que discutir isso, né? Pois é. E a gente sabe o quanto as mulheres sofrem, só quem é mulher sabe que realmente ainda existe o preconceito, existe a diferença, só que eu acho que a gente está caminhando bem em relação a isso. Um exemplo, a região do norte de Minas mesmo, em 2010, em 2005, as mulheres no agronegócio era só 7,7%. Em 2010 aumentou para 11%. Hoje são números baixos ainda, mas está crescendo. Mas aos poucos. Então, assim, a gente tem observado que tem muitas mulheres na gerência, nas fazendas, nas empresas, as mulheres coordenando, as mulheres acompanhando os processos de perto, as mulheres tendo voz, e isso, assim, a gente fica muito feliz mesmo, porque eu acho que tem espaço para todo mundo, e elas são muito melhores que nós, a verdade é essa, né? Então, assim, a gente precisa colocar isso de forma igualitária para todos, respeitando, independente do gênero ou não. Então, ontem mesmo eu estava vendo a entrevista do novo presidente dos Estados Unidos, justamente comentando isso, a importância de colocar as mulheres no mesmo patamar, eu falo até questão salarial mesmo. Então, assim, não é um problema nosso, é um problema mundial, onde, infelizmente, a gente precisa falar sobre isso ainda, sobre essa desigualdade e sobre esse preconceito que realmente existe. A gente não pode negar, não adianta falar que não, porque existe, a gente vê, né? Então, é só você pegar e olhar com mais carinho sobre o que acontece, que a gente vê que existe. Mas eu torço muito para que isso, a gente não tenha mais que falar sobre isso, porque para que as coisas fiquem tudo igual e todos tenham direitos iguais perante a tudo, né? Exato, ambos têm capacidade, conseguem desempenhar da melhor forma as funções. Nossa, tem muitos colegas, mulheres, doutoras, são geniais, são muito inteligentes, então, assim, a gente vê, algumas comentam com a gente, a dificuldade mesmo de entrar no mercado, que tem, a gente sabe, né? Tem. Infelizmente ainda tem, mas tem. Espero que isso possa mudar e as mulheres ganhem cada vez mais o espaço que elas merecem, que elas não deveriam ter ficado para trás em relação a isso. Exato. Eu também, sinceramente, torço para isso, que essa realidade mude. Com certeza. Bom, gostaria de deixar, então, novamente os contatos da Biomulti para as pessoas. Rafael, saliente novamente, por gentileza, as redes sociais que vocês têm, plataformas de comunicação. Então, hoje a gente trabalha muito com a parte do Instagram, mais que a Facebook até, que é o @Biomulti, né? Onde a gente posta lá algumas informações. A gente vai estar trabalhando também em cima disso, desse marketing também, para estar divulgando nossos trabalhos, nossos resultados, através de cartilhas também. Visitem nosso site lá, vocês vão gostar. A gente tenta postar coisas do dia a dia, de informações e de
de cursos que vão ter, de palestras, que é muito importante, e via o WhatsApp aí, que o número segue abaixo aí, né? A gente pode estar entrando em contato com a gente, tanto pelo WhatsApp quanto ligando, que a gente vai estar aqui para atender a todos que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre a Biomulti e sobre nossas tecnologias. Bom, Rafael, gostaria novamente de te agradecer pela tua participação, pelas tuas explicações, pelas tuas colocações. Tenho certeza que tem muito a contribuir, não só a nível, em qualquer região, sabe? A nível, tanto em Brasil também, quanto a nível mundial, porque realmente essas questões que a gente debateu precisam ser cada vez mais definidas, debatidas e levar a consciência das pessoas, né? Com certeza. Então, eu te agradeço mais uma vez e abro agora para ti o espaço para que você fale um pouco mais, qual mensagem que você gostaria de deixar aos nossos ouvintes nesse momento? Então, Cristiane, eu fico lisonjeado de estar podendo participar e falar sobre um assunto que tão importante e tão essencial nesse momento que a gente vive, que é a sustentabilidade, e o que a gente tem que falar para as pessoas, para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, é que existe um caminho, né? A gente precisa dar um passo para que esse caminho a gente consiga chegar ao nosso objetivo final, que está sempre buscando a conscientização, o respeito, a igualdade entre todos, porque a sustentabilidade não é só quando a gente fala do campo da agricultura como um todo, a sustentabilidade é na sociedade como um todo, a gente buscar ser justo cada vez mais com todos, buscar respeitar, tratar as pessoas como elas realmente merecem, de forma justa, de forma digna, e evitar o conflito de egos, onde eu acho que todos tendem a ganhar, tem mercado para todo mundo, a competição tem que existir, porém de forma saudável, e a sustentabilidade é o caminho mais correto possível para que a gente possa alcançar, tanto nas questões sociais, econômicas, e buscando cada vez mais ser justo com nós mesmos, respeitando os nossos produtores rurais, que na sua luta diária ali precisa de pessoas que realmente possa passar para eles as informações corretas, de forma justa, de forma verdadeira, a fim de que você também não queime uma classe, porque se a gente for entrar no mercado de forma a pensar em fazer aquilo que é melhor para a gente, pensando só na questão capitalista, a gente não vai ter resultado e acaba perdendo todo mundo. Então, eu acho que a gente tem que se respeitar, passar sempre a verdade e buscar sempre, através de pesquisa, de conhecimento, de estudos, alinhando junto com as universidades, para que a gente possa estar cada vez melhorando a nossa agricultura e explorando ainda mais o que temos de bom, de forma justa, sem prejudicar o meio ambiente, sem prejudicar o nosso produtor, o nosso aplicador de defensivos, o nosso usuário como um todo. E fica aqui meu agradecimento a vocês pela oportunidade. Qualquer dúvida, estamos à disposição e sempre que precisar, estamos aqui de portas abertas para atendê-los. Tá bom? Tenham uma boa noite. Muito obrigada mais uma vez. Parabenizo a vocês da Biomulti, a toda a equipe, pela realização desse trabalho. É um trabalho que realmente precisa ser efetuado e cada vez é mais necessário. E como eu te disse, é tão abrangente, repercute por tantos profissionais. Então, é excelente, excelente. Eu parabenizo mais uma vez pelo projeto, pela empresa. Também a revista Empreendedor fica de portas abertas para vocês. Qualquer coisa, fazemos mais uma live. Com certeza. Muito obrigada novamente pela participação. Aproveito a agradecer a todos também pela participação em mais uma entrevista, nessa nossa entrevista. Convido a todos para curtir as redes sociais da revista Empreendedora, ficar por dentro das novidades. Agradeço também ao nosso apoio cultural,
a Sindiplan, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Flores e Plantas de Curitiba e região metropolitana. Mais uma vez, meu agradecimento. E também convido a todos a curtir as redes sociais, então, da Biomulti. Todos fiquem por dentro. Abaixo consta as redes sociais também vão constar da Revista Empreendedora. Então, assim como da revista e da Biomulti, curtam, compartilhem essa entrevista, fiquem por dentro das novidades, das dicas. E meu agradecimento novamente a todos. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada e até a nossa próxima entrevista.